Eu sou o Romulo Oliveira, agradeço aí muito a participação de todos, espero que vocês gostem. A gente trouxe aqui de tema essa questão da próxima geração de proteção na nuvem, para o novo modelo de trabalho remoto, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento desafiador que não imaginávamos, e quando a gente fala em nuvem, home office, a gente entende que existe uma série de desafios de segurança e proteção que a gente precisa estar atento para que a gente possa manter os profissionais nesse novo modelo de trabalho, né? A gente entende que após a pandemia, esse modelo ele vai transformar o jeito que as empresas trabalham. Então a gente entende que não tem mais é o novo normal, né? Não tem como a gente voltar atrás. Então a gente quis trazer esse tema que a gente acha que é bem propício aí para esse novo modelo. Basicamente eu vou fazer aqui, já estou fazendo a abertura do evento e vou falar um pouco da X4B. Depois eu vou passar a palavra para o Vinícius Mendes e para o Daniel Junqueira, que eles vão falar do tema central do webinar, né? Eles são executivos da Netskope e eles têm muito conteúdo para passar para a gente, né? Vai ser uma tarde com certeza de muita informação. E aí eu sempre deixo as perguntas para o final, que foi o modelo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Bom, nossos palestrantes, Vinícius Mendes, é diretor de vendas regional na Netskope, e o Daniel Junqueira, engenheiro de vendas sênior Latam, também na Netskope. Ambos têm muita experiência em questão de estratégia de segurança da informação, mais de 10 anos aí de experiência em tecnologia, questões de proteção, privacidade, então eles têm muito conteúdo para passar para a gente. Aproveito para agradecer mais uma vez a presença deles aqui, para a gente vai ser enriquecedor poder ouvir o que eles têm para apresentar para a gente sobre esse tema. A X4B, para quem não conhece ainda, a gente é uma consultoria que a gente está já no mercado brasileiro há aproximadamente 10 anos, né? A gente tem mais de 350 colaboradores hoje espalhados pelo Brasil. E uma coisa que eu gosto sempre de falar sobre a X4B é que assim, a gente tem o DNA 100% consultivo. Porque quando a empresa nasceu, a gente nasceu do mercado de ERP, que é um mercado 100% consultivo, a gente implementava ERP, e a partir de lá, conforme a empresa foi crescendo, a gente foi trazendo novas tecnologias para dentro do portfólio, mas a gente sempre quis manter esse DNA consultivo. Então, nós não nos consideramos uma revenda, uma empresa que vende licenças de fabricante, licenças de software. A gente é uma empresa de serviços de tecnologia e a gente tem sempre os profissionais consultivos aí para poder fazer a implantação, a consultoria de projetos de alta tecnologia mesmo. A nossa matriz fica em São Paulo, eu falo de São Paulo, e a gente tem outras unidades aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás. Né, a gente tem escritório nesses locais, então a gente acaba, pela logística, conseguindo ter um bom atendimento a nível Brasil. A gente tem projetos aí pelo Brasil inteiro com consultores alocados, agora de forma remota, mas nos períodos normais dentro do cliente, então a gente consegue ter essa abrangência logística muito grande. A gente tem um portfólio bem diversificado de soluções, a gente atua nesses 4 pilares, que é a gestão de negócios e inovação, infraestrutura, colaboração em nuvem, segurança, design e engenharia. Hoje a gente está falando desse pilar de segurança, que a gente tem diversas soluções, mas a gente tem aí a Netskope como uma solução que a gente está investindo muito esse ano, a gente acredita muito na solução, então a gente convidou eles aqui para fazer esse evento com a gente tem certeza que a tecnologia deles, atrelada ao nosso poder consultivo e o conhecimento dos nossos consultores, com certeza pode agregar muito valor aos nossos clientes. Quando a gente fala de segurança, a X4B tem uma série de serviços que eu não vou falar um por um aqui, mas é uma série de serviços consultivos que podem ajudar os clientes a fazer a jornada segura para a nuvem, a ter uma série de soluções robustas para anti-malware, antivírus, a parte de LGPD que está bem em alta agora, que a gente acha que nunca vai chegar o prazo, mas em algum momento vai chegar. Então, assim, tem uma série de serviços que a gente consegue agregar valor para os nossos clientes. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Eu só apresentando a X4B. Agora eu vou passar a palavra para o Vinícius e para o Daniel, que vão seguir com o tema central do evento. Eu e a NN, a gente vai ficar de suporte aqui no chat. Caso vocês tenham algum problema que o microfone não está saindo, o som não está saindo, vocês podem ir falando com a gente, porque como é um evento online, às vezes a questão de conexão influencia muito.
Às vezes um está com problema, outro não, então a gente sempre vai suportando aqui para ver se está tudo certo. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vinícius e Daniel, é com vocês agora. Legal. Pessoal, primeiramente, obrigado pelo tempo de vocês. Meu nome é Vinícius, estou com meu parceiro aqui, Daniel, também, que a gente precisa aqui compartilhar a nossa tela para a gente mostrar um pouquinho do nosso conteúdo. Espero que vocês, que a família de vocês estejam bem nesse momento que a gente está passando. E, basicamente, o que a gente tem aqui é uma conversa, a gente vai tentar levar da maneira mais natural, mais tranquila possível, né, Daniel? Para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto que é mais importante do que nunca, né? Sim, certamente. Obrigado, pessoal, pela presença. Boa tarde a todos. E seguimos adiante. Vamos lá, Vini. Legal. Então, existe um mantra que é a questão de quem está na nuvem já trabalha de qualquer lugar. Então, muitas empresas acabaram ativando a cloud, pensando realmente na maneira como os negócios acontecem hoje, né? De uma maneira muito dinâmica, pelos celulares, pessoal trabalhando remoto, mas tudo isso foi muito acelerado com esse momento de hoje, né? Então, o que a gente vem apresentar aqui hoje é um pouco do antes e o depois e qual que é o futuro. O que a gente está falando de uma arquitetura moderna de acesso remoto, de controle web. Então, basicamente, esse é um pouquinho do nosso conteúdo, tá bom? Seguindo aí, Daniel, se puder aí, por favor, seguir no próximo. Gostaria de iniciar falando um pouco sobre a Netskope. Basicamente, a empresa foi fundada em 2012. Nós já estamos indo para o nosso terceiro ano aqui no Brasil. Um ponto interessante nós já temos um data center no Brasil devido ao crescimento da própria operação e também dos clientes. Então, temos clientes de todos os tamanhos, clientes com mais de 100 mil usuários, clientes de 100 usuários, clientes que são startups, clientes que são governo, clientes que são, como posso dizer, clientes mais conservadores, né, que sempre pensaram numa arquitetura baseada em caixas e appliances. Nós temos aí, a gente acaba tendo esses dois estilos de clientes, o que já nasceram na cloud e os que estão tendo a sua jornada também. Bom, a Netskope ela nasceu como uma empresa focada em ambientes grandes, mas basicamente na Fortune 100, as maiores 100 empresas do mundo, 1/4 já são clientes Netskope. A nossa nuvem, que como eu comentei, que já tem esse ponto de presença no Brasil, é uma nuvem muito bem testada, uma nuvem que já suporta grandes volumes de tráfego. Então, mais de 50 bilhões de transações por dia é o que ela... É algum dos números, mas eu tenho quase certeza que esse número está bem maior, porque esse é um número que nós temos antes da pandemia. E querendo ou não, a forma como o pessoal trabalha mudou muito, né? Então, antes um acesso remoto era pontual, hoje esse acesso remoto, mais de 90% das empresas, em alguns casos, estão trabalhando remotamente. Hoje temos mais de 33 mil aplicações que nós podemos ativar com segurança. O que quer dizer isso? A melhor visibilidade do famoso Shadow IT. Então, quando nasce um novo SaaS, quando nasce uma nova aplicação, é papel da Netskope entender o risco daquela aplicação para poder prover um melhor contexto, prover uma melhor visibilidade. E com toda essa visão da Netskope, uma empresa que nasceu na nuvem, uma empresa que não veio de fusões, uma empresa que já nasceu de uma maneira disruptiva, isso manteve como 3 anos seguidos como líder do Gartner. Então, o Gartner é uma empresa, um terceiro, né, que acaba reforçando muito a visão da Netskope, né? Então, até recomendo vocês procurarem um relatório do SASE, que é algo que a gente vai citar aqui durante a apresentação também, que é uma nova sigla, um novo acrônimo, que a gente acaba tendo a nossa visão, nossa estratégia bem apoiada nisso também. Então, seguindo para o próximo, Daniel, por gentileza, a forma como o pessoal trabalha era basicamente em escritórios, né? Poder seguir, mais um, por favor. Agora o pessoal está trabalhando em casa, né? Então a ideia realmente é que você seja produtivo em todos os lugares. Acho que esse é o grande objetivo hoje, né? A questão do trabalho remoto é uma realidade
E essa é uma foto que eu gostaria muito de estar no momento, mas eu sei que a gente ainda não pode, mas a questão é, a forma como as pessoas trabalham realmente mudou, né? E um fator muito importante, um número, se puder seguir esse. Hoje, 85% do tráfego, ele já é SaaS, ele já é para aplicações, para serviços na nuvem, e sobra apenas 15% para o tráfego web tradicional. Então, geralmente fazer uma separação, né? Um site estático, um site tradicional, que você somente acessa e vê o conteúdo, ele é esse padrão tradicional, né? E a aplicação, geralmente você pode se logar nela, fazer post, like, fazer upload, download, você acaba tendo uma interação muito maior com a aplicação, né? Então, o que eu quero comentar é que hoje nos celulares de todo mundo, com certeza vocês têm mais de 50 aplicativos, e as empresas também. As empresas hoje, uma média nossa, é mais de 1.200 aplicações que as empresas, isso numa fotografia geral, né? Em algo que a gente chama de Cloud Risk Assessment. Nesse assessment de cloud, a quantidade de aplicativos é realmente muito grande das empresas hoje. Esse número tende a crescer muito mais nos próximos meses e próximos anos, né? Seguindo adiante, temos aqui o... Daniel, por favor, isso. Então, qual que seria a visão da Netscope? Qual seria os produtos, de uma maneira bem rápida, antes da gente entrar para a questão do acesso remoto, né? Basicamente, eu tenho o Next Generation Secure Web Gateway, um Secure Web Gateway entregue totalmente na nuvem. Por que Next Generation? Porque nós conseguimos entregar uma visibilidade, um contexto muito apurado, né? Então, o que eu quero dizer é, a gente consegue chegar em níveis de instâncias, coisas que não estão somente no tráfego web, né? Tem coisas que o HTTP e o HTTPS não são suficientes para nos entregar. Então, a gente acaba realmente decodificando JSON e conseguimos mostrar uma visibilidade muito interessante para os nossos clientes. O CASB, fazendo uma rápida analogia, o CASB, esse Cloud Access Security Broker, imagine que sempre quando você vai trabalhar com serviços na nuvem, você tem esse broker, né? Fazendo analogia ao mercado financeiro, você tem o cliente e o banco, e o broker ele fica no meio do caminho, gerenciando esses controles de acesso, né? Então, o CASB ele tem a mesma ideia. Então, o CASB ele vai estar dando visibilidade, controle para o que está indo para a nuvem, né? As nuvens públicas, então, hoje a Netscope já suporta as principais nuvens de mercado, Amazon, Microsoft e Google. E a questão do Private Access, que a gente vai falar bastante aqui durante o nosso webinar, né? Um dos maiores diferenciais da Netscope é ter tudo isso de uma maneira integrada. A gente nasceu na nuvem, a gente não comprou diversas empresas e começou a conectar isso. Então, para a gente, uma política, ela é realmente integrada nessas caixinhas laranjas aqui, né? E ali no meio, eu tenho a New Edge, que ela suporta toda essa plataforma. O que seria a New Edge? Uma rede rápida, onde eu tenho conectividade com a Microsoft, com a Amazon, enfim, com uma série de SaaS do mercado, e para poder melhorar a experiência do usuário final. E ali embaixo, essas políticas, ou todos esses recursos, eles podem ser consumidos de qualquer local. O usuário pode estar remoto, no celular pessoal, pode até mesmo estar na empresa, né? Então, tem várias formas de você... E tudo isso de uma maneira centralizada. E também temos as integrações com terceiros. Tem uma lista muito interessante de empresas de single sign-on, EDR, para a parte de endpoint, a parte também de SD-WAN, MDM, propriamente até o Thread Intel. Temos aí a forma de integrar com uma série de empresas, né? Então, seguindo adiante, por gentileza, Daniel. Tenho aqui os websites, os aplicativos cloud, as aplicações privadas. O que seriam as aplicações privadas? Você pode ter elas dentro do Amazon, dentro do Google ou da Azure, dentro dos seus serviços na nuvem pública, ou você pode ter elas lá dentro do seu data center tradicional, que é um Oracle, um SAP, um acesso a um terminal service, o acesso que a gente vê que é o client server, né?
Então, esse é basicamente o cenário que a gente vai trabalhar hoje, né? O usuário está remoto e como é que eu vou controlar os sites, as aplicações e, e o conteúdo privado, né? Então, esse é basicamente o que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, né? Então, nosso primeiro caso é focado para a questão do Private Apps. Então, vou brincar aqui com o Daniel do famoso Super Trunfo, né? Super Trunfo fez parte aí da infância de todo mundo. A gente vai fazer uma analogia com as cartas e a pontuação. E, no meu caso, gostava muito dos de carros, Daniel. Não sei qual que era o seu preferido, mas no meu caso, carros era legal. Como todo bom nerd, eu gostava mais daqueles que tinham a ver com super-herói, Transformer, G.I. Joe e daí por diante. G.I. Joe. Mas joguei bastante. Então, legal. Então, você vai trabalhar com as cartas, eu vou mostrar aqui basicamente o cenário. Então, vamos lá. Legal. Quem é um usuário remoto e ele precisa acessar as aplicações privadas. As aplicações privadas, elas estão na AWS, Google, ou Azure, ou elas estão no meu data center tradicional. Qual que seria a pontuação? Qual que seria essa carta para esse modelo de acesso remoto? Nesse cenário de usuário remoto, a gente vai sempre ver dois tipos de cenários que aconteceram ao longo do período, né? O primeiro deles era aquele cenário em que o usuário estava, de repente, na rua, precisava acessar algum tipo de recurso que estava dentro do data center da empresa, e para tanto, o que foi feito foi, literalmente, concentrar esse acesso através de algum processo de terminação, via GRE, ou, na maioria das vezes, IPsec VPN, né? Em que instalava-se alguma coisa dentro da máquina do usuário, e daí para frente o usuário acessava esse elemento dentro ali do concentrador de VPN para acessar as aplicações, né? Eventualmente, para melhorar a segurança de autenticação daquele usuário, muitas das vezes foram implementados ali processos para melhorar a autenticação daquele usuário, né? Então, de repente, você distribuiu tokens para os usuários remotos, físicos ou virtuais, né? Para garantir que quem realmente estava tentando ingressar ali na rede corporativa para acessar aquela aplicação, realmente era aquela pessoa, não era alguém se fazendo passar por ela. Se a gente for fazer uma analogia sobre os acessos, um score aqui de 1 a 10, vamos dizer assim, a gente pode ver que a experiência de usuário, complexidade do ponto de vista de configuração e o esforço necessário para fazer a configuração desse cenário, não eram realmente o que causava polêmica ou problema, tá? Eventualmente você tinha uma experiência boa do usuário, o acesso ele permitia aí uma comunicação, na maioria das vezes, boa para o usuário acessar as aplicações internas, mas do ponto de vista de segurança de informação, um acesso em cima de VPN ele traz alguns desafios, tá? O primeiro desafio sendo a questão de movimento lateral. Um usuário, tradicionalmente, que acessa uma rede, né, um segmento inteiro, por causa do aberto para um usuário, ele não necessariamente, originalmente, se você deu acesso para ele, por exemplo, um servidor de SAP, que estava dentro da tua rede remota, da tua rede central, desculpa, o VPN, por natureza, ele te dá acesso remoto a uma rede inteira. Então, por conceito, aquele usuário que ganhou acesso ao SAP, ele poderia também ter acesso a outros servidores que estavam naquele segmento. Então, esse problema de movimento lateral sempre foi a razão pela qual eventuais que foram comprometidos ou usuários que foram comprometidos permitiram que habitantes ou pessoas pudessem ter acesso a informações internas. Então, do ponto de vista de segurança da informação, não era lá muito hoje em dia não apresenta muita segurança nesse quesito. Legal. Bom, eu particularmente configurei no passado muitos desses concentradores VPN e não era tão simples. E trazendo isso para os dias de hoje, você comprar um appliance para fazer esse papel acaba sendo até complexo pela questão de entrega mesmo, né? Se antes você já tinha uma questão de demorar, não sei, 30 dias, 60 dias, imagine no momento atual, né? Então, vamos lá. Segundo, uma maneira, um segundo caso aqui, tirando mais com a questão do concentrador, as empresas agora começaram a utilizar muito as nuvens públicas.
O que eu quero dizer? Ele sobe alguns serviços como Windows para acessar via Terminal Service, começaram a colocar na nuvem Gira, Confluence, enfim, Linux para serem acessados remotamente. O pessoal de desenvolvimento, muitas vezes, tem uma série de serviços que estão na nuvem pública pela facilidade. Então, pensando nesse segundo cenário, Daniel, quando eu começo a mesclar um pouco o tradicional, o acesso à informação que está no data center físico, vamos dizer assim, mais a questão da nuvem pública, como que seria a postura de segurança desse cenário? Legal. Ainda sobre o caso anterior, eu acabei me esquecendo de comentar, havia um problema associado à segurança relacionado, e tem a ver com a questão de esforço, né? Relacionado à necessidade de você ter de criar regras de entrada, né, ao teu consultor VPN das aplicações. Então, uma série de aplicações que teriam que receber acesso tinham que sofrer ali regras de entrada, né, permitir o acesso de fora para dentro, essas aplicações eram algo necessário. Para esse caso de expansão das aplicações agora para um ambiente público, que você pegou a informação que estava dentro do teu data center e jogou para um entorno público, o problema enfrentado ali foi basicamente o seguinte: não necessariamente as empresas começaram a notar ou verificar que aquele cliente, ou aquela solução de cliente VPN que acessava o servidor do center. Daniel, desculpa te interromper, o seu áudio tá tendo alguma interferência, não sei se é o microfone do Vinícius, de repente, que está aberto e está... Eu também estou ouvindo, eu acho que é o microfone do Vinícius. Quando eu estiver falando... Eu vou mutar. Maravilha. Obrigado, Daniel. Não, obrigado a vocês. Eu espero que agora o áudio esteja um pouquinho melhor, porque o Vinícius aqui colocou em mute o microfone dele. Melhorou sim. Perfeito, obrigado. Então, o que a gente começou a ver foi o seguinte: o que as empresas começaram a ver, não necessariamente aquele cliente VPN que estava lá no usuário remoto, que estava ligado ao concentrador VPN do data center, ele podia, de repente, também terminar ou realizar o tunelamento com os ambientes públicos. E aí, para fazer isso, eventualmente, você tinha que criar regras de roteamento ou de DNS um pouquinho mais complexas. Então, envolvia um esforço maior para você fazer isso funcionar, ou uma proliferação de mais clientes VPNs dentro da máquina do usuário. Então, isso refletiu em uma maior complexidade, um maior esforço do ponto de vista de configuração, e do ponto de vista de experiência de usuário, não era tão simples, ou não se apresentava de uma forma mais simples, porque agora ele eventualmente podia, de repente, ter esquecido de armar um túnel VPN que ia para uma nuvem, por exemplo, da AWS, ou um data center diferente, e agora aquela informação que ele estava conseguindo acessar no data center principal, ele não sabia, ou por que não estava conseguindo acessar agora num outro ambiente, ele abria caso de suporte interno. Então, não era algo tão transparente, né? E continuavam com os mesmos problemas de segurança, os mesmos problemas associados a movimento lateral, que podiam acontecer no data center principal, também estavam acontecendo, ou também poderiam acontecer dentro dos entornos públicos. A necessidade de você criar rotas ou para permitir o acesso de entrada, né, a esses serviços, ou regras associadas de DNS para publicar o serviço, também eram necessárias. Então, não necessariamente trouxe benefício, acabou trazendo até um pouquinho mais de complexidade ao cenário anterior. Volto para ti, Vini. Legal. É possível perceber que cada vez mais as empresas começam a ter ambientes mistos, né? Começa pela velocidade dos negócios, eles começam a ativar uma série de serviços em locais diferentes. Imagina a quantidade de clientes que você começa a precisar gerenciar, né? Então, as empresas realmente precisam centralizar isso de uma maneira mais inteligente. Então, vamos lá. Um outro acesso aqui que é interessante, que é a publicação de aplicações em nuvens públicas, né? Então, esse daqui é o famoso publicar o serviço de forma externa, né? Então, esse daqui era bem tradicional também. E o que você tem para nos dizer, Daniel, quando o usuário ele acessa o serviço diretamente sem uma preocupação do controle de acesso, como a gente estava vendo nos outros cenários, né?
Bom, o principal objetivo de uma empresa ter adotado esse conceito foi realmente tentar resolver a questão de experiência de uso. Porque, quer ou não, a experiência de uso de alguém acessando direto o serviço na nuvem pública vai ser excelente, porque ele vai acessar diretamente o serviço, a nuvem pública tem lá uma série de redundâncias, de alta capacidade à disposição. Então, realmente, do ponto de vista de experiência de uso, excelente. Mas talvez seja o pior cenário possível do ponto de vista de segurança, porque, quer ou não, você não tem controle algum, né? E você, como administrador de segurança, não sabe, ou você fica se valendo, na verdade, da capacidade das aplicações de providenciar um registro e coletar toda essa informação para jogar, de repente, para um sistema centralizado, para aí, de repente, começar a fazer uma correlação, mas sempre vai ser aquele jogo de gato e rato, né? Então, o que causou o principal problema associado com essa metodologia e que realmente foi provado nos últimos meses foi que simplesmente focar na questão de experiência de uso e não se preocupar com segurança pode trazer uma série de pesadelos para as empresas que fazem isso. E a gente pode ver nos últimos meses coisas como, por exemplo, recursos públicos que estavam dispostos, de repente, em nuvem pública, que não tinham nenhum tipo de controle, seja por uma falta de realmente política de segurança, ou por um total descaso, né? Olha, eu vou focar na questão de uso, de experiência de uso, e vou correr o risco, né? Então, isso nos últimos meses foram principalmente as razões pelas quais a gente viu várias empresas sofrendo aí brechas de segurança. Exato, inclusive a própria Zoom, né? Eu acho que a grande balança de facilidade versus segurança, né? Quanto mais facilidade, a segurança sempre ela tem um pouquinho, ela é afetada um pouco. Então, aquele era um cenário que eu lembro que me pediram para configurar, para colocar isso no ar várias vezes, mas do ponto de vista de segurança é algo realmente bem fraco. Então, vamos lá. Com esse outro cenário, né? Que basicamente você tem um usuário remoto, ele vai até o concentrador VPN, ele vai até a matriz, e da matriz você vai para a nuvem pública. A gente chama isso de hairpinning. E esse é um cenário que eu vejo muito nos clientes do setor financeiro. Ele acaba jogando tudo isso para a matriz, e lá ele tenta, de uma forma, gerenciar isso tudo de uma forma centralizada, né? Como é que você vê isso na postura de segurança dele? Esse mesmo modelo que a gente está vendo aqui agora, ele tem sido adotado em muitas empresas, porque aqui é uma forma de você evitar ter o acesso liberado para qualquer pessoa, né? Você tenta diminuir ou restringir a quantidade de clientes que estão na dentro. Eu perdi o áudio Oi, do Dani, Daniel. acho que o microfone morreu. VPN. Agora voltou. Opa, quanto tempo eu fiquei fora aí? Não, ficou um ou 2 segundos, foi bem rápido. Ok, vamos lá. Obrigado. Então, esse cliente, ele se conecta com o escritório principal, né? E desse escritório principal, o que a gente tem visto aconteceu bastante nos últimos anos foi a empresa adotar, primeiro, enlaces especiais que levavam em consideração uma conexão direta com a nuvem pública. A nuvem pública tem até algumas opções de conexão direta que você faz o peering para acessar diretamente o ponto de presença deles, né, com a tua empresa. E aí você monta lá um túnel VPN entre a tua empresa e a nuvem pública. Então, de uma certa forma, você força o usuário a voltar para a tua empresa, a rede da tua empresa, e lá você roteia o tráfego em direção à nuvem pública. Então, de certa forma, você facilita alguns problemas encontrados nos modelos anteriores. Se a gente olhar e analisar com um pouco mais de calma esse modelo em particular, aquelas questões associadas ao movimento lateral continuam aqui, tá? De novo, você tem que se preocupar com o próprio conceito de VPN, né? O N de VPN, ele é rede em inglês, né? Se a gente tiver que traduzir. Então, o acesso virtual privado de uma rede, ele tende a dar acesso de rede para os serviços.
e você dá acesso de rede para um segmento inteiro, segmentos inteiros, sendo que, de repente, o usuário vai ter que acessar determinada porta, determinado serviço dentro de um servidor, sempre foi motivo de eventualmente, você ter a superutilização, a utilização indevida do usuário, seja de maneira intencional ou não. Então, o movimento lateral continua sendo um problema aqui. A questão de complexidade de esforço, ela acaba sendo piorada aqui, ou acaba se tornando um pouquinho mais complexo de você botar isso para funcionar, não do ponto de vista da conexão do usuário remoto até o concentrador VPN, mas garantir que do concentrador VPN você tenha a rota correta, a informação permitida da maneira adequada, com o teu firewall, com o teu roteador. Você vai ter que configurar uma rota especial para conexão com a tua nuvem pública. Você tem que, na verdade, pagar existe um custo extra para você ter aquisito da conexão com a nuvem pública estabelecida, e não necessariamente a experiência do usuário vai ser a melhor quando ele acessa o serviço que está na nuvem pública. Quando ele acessa, eventualmente, o serviço que está no data center, talvez aí não seja o problema. Mas você, empresa, agora tem que se preocupar com duas coisas. O enlace da tua conexão para o mundo externo, para os usuários remotos acessarem o teu serviço, e também a conexão e a saúde da conexão entre a tua empresa e a nuvem pública. E se alguma coisa acontecer nesses enlaces, seja porque, de repente, houve um problema do lado da conexão com a nuvem pública, ou do outro lado com o usuário remoto, o usuário vai ser penalizado com relação a isso. Então, o troubleshooting disso acaba se tornando um pouquinho ruim. Esse cenário ele acaba ficando bem complexo se alguém rouba a sua credencial, porque como existem muitos acessos, essa pessoa que roubou a credencial válida, ela pode passear nesses ambientes sem ser notada, então acaba sendo bem complicado. Bom, e agora, com os tempos de pandemia, como o que eu falei que antes era um acesso pontual, antes a pessoa, eu lembro de algumas pessoas que faziam home office 1 ou 2 vezes por semana, e agora todos pendurados ao mesmo tempo. Muitas vezes o pessoal ativando o vídeo, e o vídeo realmente é algo pesado também. E como é que fica com esse mundo moderno, vamos dizer assim, que é necessário escalar esse ambiente, Daniel? Bom, a figura já fala por si só, que é você pegar o problema que você tinha com poucos usuários, o poder de processamento que você tinha no teu enlace, nos enlaces aqui, né? Porque agora lembra que você tem que lidar com o enlace de conexão da tua empresa para a internet, para os usuários remotos acessarem a tua rede corporativa, e você também tem que levar em consideração o acesso que você tem com aquela nuvem pública. E se você tinha feito um orçamento, levando em consideração, de repente, 15% da empresa tinha que conectar de forma remota, e desses 15% que estão acessando, você foi lá e considerou, olha, eu vou ser super conservador, eu vou levar em consideração que todo mundo que vai acessar ao mesmo tempo, aqueles 15%, vão acessar os meus serviços que estão na nuvem pública. Então, eu vou considerar um enlace, vou fazer um cálculo lá para saber quanto cada usuário vai demandar daquelas aplicações que estão na nuvem pública, vou fazer vezes aquele 40%, ou aqueles 15%, e vou montar o meu enlace de conexão com a nuvem pública. Imagina agora que você tem 100% da tua massa de usuários chegando na tua rede corporativa. Obviamente, você já deve ter, se ainda não fez, tem que se preocupar com a questão de aumento de SLA, aumento de conexão daquele enlace corporativo. E também teve que aumentar o custo associado, ou até melhorar a questão de disponibilidade da conexão com a tua nuvem pública. Então, isso acabou esbarrando, como tudo aconteceu de maneira rápida, acabou esbarrando em coisas como disponibilidade das operadoras em poder fazer isso, custo para elas poderem fazer isso no tempo hábil, licenças de VPN, licenças de conexão ou de permissões disponíveis em roteadores, se o roteador estivesse fazendo a concentração VPN, até poder de processamento disponível nos próprios equipamentos. Porque, de novo, todo o orçamento tinha sido, todo o desenho tinha sido feito a arquitetura em cima de um equipamento que agora teve que lidar com, ao invés de 15%, 100% dos usuários agora acessando, e acessando a todo momento, né? Não só as aplicações que você tinha imaginado que eles acessariam, mas muitas empresas tomaram a decisão, e aí vem a questão que tu comentou, Vini, sobre vídeos, para colocar o usuário rapidamente no acesso remoto,
uma das primeiras coisas, ou boa parte das empresas acabou tomando como decisão, foi adotar a questão de acesso remoto via client VPN, adotando algo que na indústria se chama full tunnel. Ou seja, eu não vou escolher algumas poucas aplicações e jogar para a minha rede corporativa, mas eu vou ativar algo que vai estar dentro da máquina do usuário, em que todo o meu acesso de internet, agora eu vou jogar para a minha rede corporativa, para garantir que eu tenho controle de navegação daquele pessoal que agora está em casa. Queira ou não, uma das principais preocupações das empresas é saber se o pessoal está trabalhando nos sites corretos e se eles estão fazendo a coisa correta dentro da internet. Então, a única resposta que foi rapidamente encontrada para resolver o que aconteceu logo que todo mundo teve que ir para casa, foi colocar todo o tráfego, né? Habilita lá o full tunnel, habilita lá funções de always on, né? Que são o usuário liga a máquina e automaticamente já liga a VPN, jogando todo o tráfego que seja internet, HTTP e HTTPS, volta para a rede local, para a rede corporativa, e da rede corporativa sai para a internet. Então, isso acabou acontecendo, acabou causando um problema sério para algumas empresas que trabalhavam com, por exemplo, soluções de videoconferência. Porque o vídeo de uma sessão de Webex, o vídeo de uma sessão de Zoom, ou de Teams, ou qualquer outra ferramenta que usa videoconferência, todo mundo sabe, vídeo consome bastante banda, né? E tem uma propriedade particular do ponto de vista de tempo de resposta, você tem que tratar de uma forma diferente, porque tem vídeo, tem áudio. Então, isso acabou se tornando um pesadelo por esse sentido, porque você tinha todo o tráfego de todos os usuários voltando para a rede corporativa, e todo o tráfego daquele usuário, né, full tunnel, todo momento, está voltando agora para a rede pública, para a rede corporativa. Então, a experiência de uso realmente tem se mostrado, com o que a gente tem conversado com o mercado, como acabou sendo um desafio extra, né, para atender essa demanda. Exatamente. Uma série de usuários simplesmente odeiam a VPN, porque a experiência ela cai, um site que ele acessava que era rápido, quando ele liga a VPN, a experiência não fica tão legal. Então, já finalizando um pouco a sessão do museu, né? Porque falamos bastante de história aqui, de como que a gente via o acesso remoto sendo adotado pelas empresas. Existe um conceito do Zero Trust Network Access, que é um conceito que o Gartner comenta bastante, que basicamente você tem os usuários remotos, você cai numa nuvem. Por que essa nuvem é importante? Antes você precisava do hardware. O hardware ele não escala. O que eu quero dizer? Você sempre tinha que fazer uma conta de pior caso para comprar um hardware. E hoje, principalmente nos momentos atuais, tem muitas empresas que estão diminuindo a folha de pagamento, infelizmente, para que elas consigam sobreviver. Então, hoje, mais do que nunca, as empresas precisam de mais flexibilidade, tanto para mais, tanto para menos também. Esse é um ponto que o SaaS e a questão de pagamento por demanda, né? Você hoje tem 1.000 usuários, mas você pode ou aumentar isso para 1.500 ou mesmo diminuir. Então, essa flexibilidade é muito importante. Então, por isso que a nuvem, ela apoia muito essa estratégia do Zero Trust e basicamente, os acessos remotos continuam os mesmos. Você ainda tem seu serviço no data center, ainda tem a parte nas nuvens públicas. Como é que fica quando a gente começa a falar de uma arquitetura moderna, Daniel? Sim. Do ponto de vista de segurança, a questão de segurança, os movimentos laterais, ela para esse modelo de acesso em cima do conceito de ZTNA, né, o Zero Trust Network Access, uma das coisas pregadas é que você não pode confiar, na verdade, em nada, ou sempre verificar tudo, né? Acho que é mais fácil explicar dessa forma. Sempre verificar, ou sempre checar onde o usuário está, qual o contexto em que ele está colocado naquele momento, se ele tem direito a acessar aquele serviço, realmente dar somente o serviço para aquele usuário. Então, como a gente pode ver aqui nesse diagrama, o usuário ele se conecta numa borda, numa nuvem que está conectada, em que ela oferece serviços de segurança. E se a gente olhar à direita agora no slide, a gente vê aquela setinha azul e que percorre exatamente o acesso de um determinado usuário em que você deu acesso ao serviço de Oracle Database. Então, diferente do processo de VPN, que você deu um segmento inteiro para aquele usuário acessar, sendo que aquele usuário eventualmente ele deveria acessar, daquele grupo do AD, né? Ele só deveria acessar
somente o servidor de Oracle, somente o servidor Windows Server, ou o que seja, tá? Você ter condição de realmente providenciar o serviço que aquele usuário tem que acessar, no momento que ele tem que acessar, e sempre checar se a máquina do usuário está segura, se o acesso vem de uma máquina corporativa, como é que está a postura de segurança daquela máquina, e fazer isso de uma forma transparente. O usuário vai para um determinado local, que é um local neutro, que está na internet, e que dali você tenha como administrador de segurança ver o que ele está fazendo e ter condição de permitir o seguinte: olha, eu vou criar, por exemplo, um serviço que esteja dentro do Windows, né, do Windows Server, e eventualmente eu queira criar uma política, eu administrador, tá, que o Windows Server primário, né, o serviço primário esteja dentro do meu data center e o backup dele esteja dentro, de repente, de uma instância do Azure, né, que eu tenho à disposição. Mas que isso seja apresentado, que seja primeiro testado se o serviço está vivo ou não, e que seja transparente para o usuário. O usuário está acessando aquele servidor. Se aquele servidor falhou, ou se de repente a conexão dessa nuvem de segurança com o data center, o link falhou, né, o link de internet corporativo falhou, você tenha como esse serviço de segurança também providenciar a questão de disponibilidade. E de forma transparente para o usuário. Então, questões de segurança são aumentadas, são melhoradas. A questão de experiência do usuário também é melhorada, porque se o serviço de segurança ele está sendo ofertado em cima de uma nuvem, e essa nuvem ela tem múltiplos pontos de presença que obedecem a um SLA, tal qual um SaaS, tal qual um IaaS oferece, você ganha em termos de experiência do usuário, porque o usuário não tem que voltar para uma rede corporativa para depois acessar o serviço da internet. O serviço de segurança já está embutido, ele faz parte da internet, né? E do ponto de vista de complexidade e esforço de administração, você tenha um acesso único ofertado para o usuário remoto, uma política única, uma console única para poder fazer a gestão desses serviços. E aí entra o que a gente vai conversar hoje, que é o que a gente chama dentro da Netscope de Netscope Private Access, ou NPA, que nada mais foi do que um modelo, um módulo, né, adotado pela plataforma, em que você se utiliza do cliente da Netscope, que pode ser instalado nas máquinas corporativas. Tá? O que a gente vai comentar aqui hoje, ele está centrado no caso de uso do usuário utilizando máquinas corporativas. Ele se conecta dentro da nuvem da Netscope, que tem múltiplos pontos de presença, são mais de 40 pontos de presença mundo afora, um ponto de presença, inclusive, aqui no Brasil, com a capacidade de você ter um acesso rápido daquele usuário até o nosso ponto de presença, e a possibilidade de você ter desta nuvem da Netscope, a conexão desta nuvem com elementos da Netscope que ficam dentro da tua estrutura, seja uma estrutura do data center ou de uma estrutura dentro de uma nuvem pública. Esses símbolos da Netscope em azul, que estão descritos aí à direita do slide, a gente pode ver ele é descrito aí como Netscope Publisher. Ele se apresenta como uma máquina virtual que se registra com o tenant, o tenant da Netscope sendo o seu tenant, o seu espaço, né, a sua instância de controle da Netscope. Então, ele é algo extremamente isolado para que você consiga realmente controlar e ver somente o que tem a ver com a tua empresa. E uma vez ele registrado, e vale dizer aqui, tá, esse registro feito entre o Netscope Publisher e a nuvem da Netscope, ele somente demanda que você crie uma regra de saída do Netscope Publisher para o tenant da Netscope. Você não tem que criar nenhuma regra de entrada, tá? E ele vai acessar isso via internet. Mas uma vez que ele faz esse registro, você tem condição de criar serviços ou criar políticas para garantir que determinado usuário remoto acesse somente os serviços que estão dentro de determinado publisher. Então, o usuário, quando ele quer acessar um servidor Windows Server que está dentro do data center, você cria uma política na nuvem da Netscope que permite que aquele usuário acesse somente aquele serviço, e se aquele serviço morrer, que está dentro do data center, você saiba que aquele serviço também foi replicado dentro de uma nuvem AWS, uma nuvem Azure, uma nuvem GCP, o que seja. Então, a ideia realmente é replicar esse modelo de serviço e facilitar o uso dessas aplicações. Eu preparei um vídeo em cima de uma demonstração. Esse vídeo ele vai ser compartilhado com vocês, tá? E ele começa aqui com um usuário que tem acesso à internet, ainda não está passando seria uma máquina corporativa que não está com o cliente da Netscope instalado ainda, e a gente pode ver que aqui ele está acessando pelo menos 2 serviços, né? Ele vai acessar aqui um serviço dentro do Google Drive,
Esse caso em particular, ele usava Google Drive para serviço, mas poderia ser o OneDrive. Veja aqui que ele carregou um arquivo que tinha uma série de dados pessoais, né? Então poderia certamente cair num processo de violação de LGPD. E ele não tem rota, esse usuário está na casa dele, ele está trabalhando na casa dele, ele não tem rota para serviços que estejam dentro de entornos privados, tá? Então, vulgo, eu vou mostrar nesse vídeo aqui agora para vocês uma máquina que tenta acessar um servidor web que está dentro de uma conta da AWS e um servidor de arquivos que estaria dentro, por exemplo, de um data center. Então, ele não tem rede, ele não tem acesso a esses serviços e tampouco ele consegue, se ele tentar fazer, por exemplo, um serviço de SSH, né, buscar um acesso via SSH a esses servidores, ou mesmo um RDP, né, para acessar a máquina remota, a gente vai ver que ele não consegue acessar. Veja que ele está, inclusive, acessando endereços IPs internos, tá? 172.31, 10.10, né? Então são 172.20, então são endereços que estariam dentro da rede interna. Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês do ponto de vista de facilidade vai ser o seguinte: a única coisa que vai ser feito diferente aqui vai ser habilitar o cliente da Netskope. Tá? Então, até esse momento aqui agora, o usuário ele não consegue acessar os serviços, ele ainda não está com o cliente da Netskope ativado. Tá? Então, vocês vão ver aqui agora que ele vai ter um timeout da sessão da SSH, que ele está tentando fazer num entorno interno. E a única coisa que vai ser feito aqui agora vai ser habilitar o cliente da Netskope. Tá? Então, do ponto de vista de experiência de uso, não vai haver um portal, não vai haver nada um roteamento ou alguma regra de DNS especial que foi implementada. Mas simplesmente ao fazer a ativação desse client, a gente pode ver que no meio aqui do client tem esse nome aqui de acesso privado conectado, ele começa a ter acesso ao servidor que está hosteado dentro de uma conta AWS, ele consegue ter acesso agora ao serviço que está dentro da empresa, dentro do data center, tá? Não necessariamente precisa ser um serviço em cima da HTTP ou HTTPS, mas qualquer serviço em cima do modelo de client to server, em cima de TCP, em cima de UDP, começa a ser factível agora. Então, agora ele tentou fazer agora o SSH a esta máquina e ele consegue fazer isso. Né? Então, de uma forma transparente, o usuário consegue trabalhar. Ele não teve que entrar no portal, ele não teve que colocar uma segunda credencial. Eu não entrei no mérito aqui, mas a credencial ou a autenticação que você usa hoje, ela pode ser incorporada para que você respeite a autenticação e os privilégios do AD, do grupo AD, para o usuário ter acesso a isso de uma maneira transparente, como ele tá fazendo aqui agora, tá? Então, do lado de administrador, você tem como continuar com os controles de privilégios, só que do lado do usuário fica transparente. Né? Ele acessa o recurso, ele não sabe como ele está acessando. Ele não deveria realmente saber. Mas do lado do administrador, você continua tendo todos os controles, toda a visibilidade que era demandado. Né? Então, ele conseguiu acessar via SSH, ele vai conseguir fazer agora a conexão de uma máquina. Essa máquina que está sendo mostrada aqui agora, via RDP, quando eu gerei esse vídeo, eu estava acho que se não me engano, eu estava em São Paulo, acessando uma máquina, e essa máquina está dentro de um entorno da AWS. Veja que, nos Estados Unidos, tá? Então veja que o usuário, essa máquina em particular, ela está nos Estados Unidos, eu estou acessando ela através do endereço IP dessa rede 172.31, que é o endereço IP interno dessa máquina dentro da rede da AWS. Embora essa estação de trabalho tenha um endereço IP público, não tem nenhuma regra permitindo que você acesse interno. Então é uma forma de você garantir que o usuário trabalhe, garantir que você tenha um acesso remoto ofertado, mas faça isso de maneira transparente. E o que a Netskope entrega, na verdade, acaba indo além disso. Então, eu vou emular agora um cenário em que poderia acontecer, em que um usuário, de repente, precisou descarregar um arquivo super sensível de um servidor interno. Esse servidor interno foi acessado via o NPA, né? Ele não estava publicado em nenhum lugar, não estava dentro de um SaaS, não estava dentro do OneDrive, mas estava dentro do servidor, dentro do data center da empresa. E, eventualmente, a gente vai ver esse usuário agora tentando compartilhar esse documento, um documento super, super sensível, com um colega de trabalho dele. Eventualmente, esse outro colega, ele estava na casa dele, né, trabalhando, e de repente pediu para ele o seguinte: olha, Daniel, eu preciso que você me mande esse documento e me manda rápido, cara. Se você quiser, me manda da forma como for mais rápido. E esse usuário, ele pegou aquela informação sensível e tentou
carregar isso adiante. A primeira coisa que a Netscope pode fazer é o que a gente viu aqui agora. Ele informou que existia um risco e pediu uma justificativa. Tá? Então, isso é algo que a gente consegue fazer para qualquer aplicação que está na internet. Então, você pode customizar a mensagem, pedir uma justificativa a esse usuário, deixar ele seguir adiante. Mas a justificativa, a ação, quando fez e com quem fez, fica registrado. Então, esse primeiro registro de justificativa já foi registrado na Netscope. Quando o usuário tentou seguir adiante, para colocar aqui o WeTransfer está pedindo um código de validação para saber se eu, nesse caso aqui, era eu mesmo. Então, quando eu inseri o código e tentei seguir adiante com o documento, a próxima coisa que a gente vai fazer é analisar a sensibilidade do arquivo. E aqui uma segunda mensagem apresentada. Olha, desculpa, você está tentando botar um arquivo no lugar onde não deveria. E, eventualmente, o usuário pode tentar ver o seguinte, olha, se eu não conseguir ver o WeTransfer, eu vou tentar ver uma outra aplicação. E aqui a gente pode ver que o usuário, ele não sabia, não lembrava, mas ele estava dentro de uma instância pessoal dentro do Google Drive. Tá? Nesse meu caso de uso aqui, o Google Drive era a ferramenta corporativa, que era a escolha da empresa, mas a instância que o usuário estava nesse instante aqui, a conta, era uma conta pessoal. A gente consegue detectar isso também. Consegue detectar, no caso de OneDrive, ou no caso de SharePoint, da mesma forma detectar quando o usuário tenta fazer ou carregar uma informação no lugar onde não deveria. Né? E se a gente pegar esse mesmo contexto e tentar carregar numa instância corporativa, neste caso do Google Drive, mas poderia valer de novo para qualquer serviço de nuvem, você tem a condição de descobrir quando o usuário está no entorno corporativo, você permitir ou não que ele trabalhe com informações sensíveis. Então, o resumo do cenário aqui, que foi apresentado, é que você tem condição de proteger não só de uma forma transparente, ou de garantir um acesso remoto de uma forma transparente para as suas aplicações, onde quer que elas estejam, mas depois que você deu acesso para esse usuário, para essas aplicações privadas, você manter um controle desse dado sensível onde quer que ele esteja. Para a gente respeitar o tempo aqui, eu não vou chegar no final aqui do vídeo, mas o vídeo aqui ele vai basicamente acessar um ambiente agora corporativo do Google Drive. Eu estou numa instância corporativa do Google Drive e ele vai subir o mesmo arquivo. Depois disso vão ter alguns passos extras, eu não vou seguir adiante para a gente aproveitar o tempo que já está aqui agora terminando da nossa sessão. Mas vamos pelo menos ver aqui o usuário tentando carregar o arquivo, que era aquele arquivo que tinha sido bloqueado antes, mas que agora ele consegue fazer. A gente pode ver ali à direita, embaixo, que ele conseguiu fazer o upload daquele arquivo. Do lado do tenant, os pontos importantes que podem ser comentados é que existe uma console única que vai permitir ver o que o usuário fez, quando ele fez, naquelas aplicações privadas, né, naquelas aplicações que estavam em determinados locais, em diferentes locais, em que você vai saber quando ele fez, qual foi a quantidade de informações que ele acessou, se ele foi permitido acessar ou não, ou se ele não foi permitido, por que não foi permitido acessar. E na mesma console, a gente vai ver aquelas ações que o usuário teve quando ele tentou transportar aquela informação sensível para outros cenários. Né? Então, a gente vai ter, no que a gente chama de eventos de aplicação, todo aquele comportamento de aviso ao usuário, de justificativa apresentada, de bloqueio do acesso na instância errada, sendo descrito aqui. Então, a gente pode ver ali agora vários desses alertas sendo comentados. Então, quando ele tentou carregar a informação numa instância dentro do WeTransfer, você ter aquela informação registrada. Quando ele tentou entrar dentro de uma instância pessoal, a mesma coisa registrada e os nomes das instâncias todos apresentados. Né? Então, aqui ele teve o nome da instância apresentado e o bloqueio eventual deste acesso. Exatamente. Então, pessoal, pense o seguinte, além de modernizar o acesso que é tradicional, VPN, a gente mostrou ali, acessando um servidor de terminal service, um outro cenário web, né? Tudo isso segue de uma maneira melhor, do ponto de vista de segurança e também da questão de experiência do usuário, porque ele vai realmente usufruir de um caminho melhor do que a internet pública. Então, isso faz uma diferença muito importante. E a questão da
de ser transparente para o usuário, né? Muitas vezes o usuário, como eu disse, ele já tem aquele pavor da VPN, já teve experiências ruins, muitas vezes ele não vai nem perceber que tem algo na máquina dele que está fazendo toda essa mágica por trás do acesso web. E um ponto também fora toda essa parte ali na direita do acesso web, também governar todas o que é o tráfego web, né? Todo que é a navegação web do usuário. Então ali os websites, os cloud apps, esse é o real diferencial, porque qualquer empresa hoje de acesso remoto consegue te linkar ao ponto com uma experiência, vamos dizer assim, questionável, mas realmente controles do que as pessoas estão fazendo em locais não sancionados, né? Que não corporativos. Esse é um dos principais. E a cartinha tem aí uma boa pontuação, né, Daniel? Sim, tem uma boa pontuação. E ainda, se eu tiver que levar para o meu... Porque eu realmente brincava de super trunfo, é mais a seara, das melhores cartas possíveis no melhor cenário possível. Legal. Basicamente, é uma empresa que foi construída para atender essas demandas do mundo moderno. Como eu comentei, a questão dos appliances realmente vai virar um legado. E muitas empresas que ativaram as VPNs já estão conversando conosco para poder melhorar, além da experiência e segurança da VPN, o acesso web. E a gente chama isso de Next Generation Secure Web Gateway, que é a evolução daquilo que vocês conhecem do Web Filter. O Web Filter tradicional, ele evoluiu para que ele possa olhar também a nível de aplicações, entender as instâncias, esse é principal, porque lá dentro da Google, exemplo, se você vai hoje na Google e tem lá a sua conta corporativa e sua conta pessoal, para um proxy hoje, é tudo google.com. É difícil você saber qual que é a instância, não tem lá Google/nome da empresa. Então, cada vez mais o proxy tradicional, que ele só olha HTTP e HTTPS, ele não está conseguindo dar o contexto e o controle que as empresas estão precisando. E também para aquelas aplicações que operam com a possibilidade de você fazer o controle por URL. Por exemplo, algumas aplicações da Microsoft, elas mostram lá qual o nome da instância corporativa, né? Na própria URL. Você pode ver lá, por exemplo, empresa.sharepoint.com. Eu acho que eu estou tendo um retorno aqui, Vinícius. Se você puder só deixar em mute, por favor. Tudo bem. Obrigado. Então, para esse serviço, principalmente em cima de Microsoft, ou outros que apresentam a possibilidade de você fazer via URL, mesmo nesses casos, quando você vai fazer e começa a fazer um controle em cima de URLs nesse sentido e começa a colocar dentro de um proxy normal, dentro de um firewall normal, dizendo que aquilo lá é a instância A ou a instância B, do que seja, dependendo de como você vai fazer, ou a quantidade de instâncias que você queira controlar, a forma como os firewalls e os proxies processam isso podem acabar determinando, inclusive, uma piora na maneira como você, usuário, vai, de repente, conseguir acessar o serviço na internet. A gente não vai ter tempo, talvez, de discutir isso hoje, mas isso pode ser mostrado numa prova de conceito para vocês, que um proxy, quando você começa a inserir muitas instâncias, ou cadastra muitas instâncias, através de URLs, isso acaba onerando o tamanho dos pacotes inseridos. E isso pode representar para ti uma utilização, uma superutilização do teu proxy, né, e eventualmente um acesso piorado, né, de quem está precisando passar por eles. Então, essas instâncias que a gente mostrou para vocês hoje aqui, elas não são capturadas nas URLs das aplicações, mas são informações que são carregadas usando HTTP como transporte, mas são, na verdade, mensagens trocadas entre o usuário e a aplicação que está na internet, usando protocolos diferentes, como, por exemplo, API, JSON, que usam o HTTP como transporte. Mas o tipo de conversação é diferente. Tá? O que eu queria deixar como mensagem é essa. A instância, na verdade, não está mais na URL. Ela está em camadas superiores do HTTP. E o proxy não vê isso. Um firewall não vê isso. E pegando o gancho da questão da Microsoft, lembra daquele cenário da VPN, onde você publicava um serviço e qualquer pessoa poderia acessar de qualquer local, todo mundo tendo a mesmo filtro de segurança? Isso é o que basicamente a Microsoft recomenda muitas vezes, que você faça uma regra
para que todo o tráfego que vá para a Microsoft não seja inspecionado. Mas hoje as pessoas elas estão acessando o Office 365 do celular, do tablet, do laptop, estão trabalhando da máquina corporativa ou não. Você realmente precisa de políticas que entendam que essas máquinas não são corporativas e adote uma postura de segurança diferente entre elas. Por exemplo, no meu celular pessoal, eu não vou deixar fazer download de uma planilha que tem informação sensível. Mas se eu tiver na máquina corporativa, sim, eu posso. Então, a gente acaba agregando muito vamos dizer assim, na postura de segurança na sua ferramenta de colaboração preferida. Exato. E nesse contexto, Vini, um outro caso de uso que apareceu e explodiu depois desse contexto de pandemia foi o seguinte. Poxa, eu tive que mandar todo mundo, eu como empresa, tive que jogar todo mundo para trabalhar de casa. E tudo bem, aquele pessoal que eu tinha máquina corporativa, ou que tinha que ter máquina corporativa, eles estão usando a máquina corporativa, eu estou usando minha ferramenta de VPN, IPsec, o SSL, ou o que seja, eles estão conseguindo trabalhar, eu consigo ver o que eles estão fazendo. Mas e aquele pessoal em que eu nunca tinha imaginado que ia ter que trabalhar remoto e agora está tendo que trabalhar remoto? E pior ainda, eu tenho que dar acesso a esse pessoal que agora está no home office, no equipamento pessoal dele, para a minha instância do OneDrive, para a minha instância do Outlook, porque ele tem que trabalhar. Só que agora, como o cara está numa máquina pessoal, eu não consigo ver o que ele está fazendo, porque não é uma máquina corporativa. Então, esse caso de uso, ele também consegue ser trabalhado pela ferramenta da Netscope através de algo que a gente descreve como proxy reverso. Tá? Então, basicamente, em linhas gerais, o usuário, usando as credenciais que ele já conhecia, que ele já usava para acessar a ferramenta de nuvem dele, né, ou e-mail dele, o que seja, ele continua usando as mesmas credenciais, então ele coloca lá as credenciais, ele é jogado para um determinado processo de autenticação. Esse processo de autenticação pode ser, por exemplo, o ADFS, por exemplo, o Azure AD, ou qualquer outra ferramenta que vai fazer o processo de autenticação. Nesse slide aqui a gente está vendo uma chamada Okta, tá? Mas a única demanda, a única necessidade, o único pré-requisito para que isso aconteça é que a ferramenta de autenticação suporte um protocolo padrão para ser usado nessa questão de autenticação. Mas uma vez que ele seja jogado para ser autenticado, ele se autentica, e uma vez autenticado, a forma de acesso, o qual a gente consegue fazer essa visibilidade de controle, uma vez que o usuário ele é autenticado, ele é redirecionado para acessar o Office 365, por exemplo, dele, só que agora passando da máquina pessoal dele, passando pela nuvem da Netscope. E aí, uma vez que ele está lá dentro, você consegue oferecer algumas das ferramentas, ou boa parte das ferramentas de controle que você já tinha na máquina do usuário corporativo, você consegue também valer para o usuário na máquina pessoal. Com a diferencial de que, como a gente sabe que agora esse usuário está vindo de uma máquina pessoal, você pode começar a fazer coisas como, quando o usuário está no equipamento corporativo, ele consegue entrar no OneDrive, ver arquivos sensíveis, compartilhar os arquivos sensíveis com outras pessoas, deletar arquivos. Mas quando ele está numa máquina pessoal, eu deixo ele ver o arquivo, deixo ele previsualizar o arquivo, mas ele não consegue deletar, ele não consegue fazer download, ele não consegue fazer share, porque agora ele está no equipamento pessoal. Então você consegue controlar automaticamente qual vai ser a postura de segurança que você vai ter de acordo com o equipamento que está sendo trabalhado. Então, o resumo geral da plataforma, da Netscope, realmente é você ter esse controle mais granular. Legal. Bom, aqui basicamente uma visão geral das diferenças. Esse material vai estar com vocês. Inclusive, o que tem aqui é uma coluna da VPN e a outra do Zero Trust. Vários itens que a gente comentou estão descritos aqui, mas acho que os principais é ser transparente, melhorar a experiência do usuário. Então, esse é um ponto interessante. E a questão do SaaS, que eu iniciei nosso webinar, né? Qual que seria o plano, né? A ideia é realmente consolidar o máximo de serviços na nuvem. Hoje o seu dado foi para a nuvem. A segurança precisa ir para lá também. Hoje tem muitos clientes que investiram muito dinheiro em appliances e eles estão lá no data center, mas o pessoal está trabalhando remoto e o pessoal sem visibilidade do que está sendo feito e atividades de risco correndo. Inclusive, os próprios incidentes estão aumentando. A gente acaba tendo muito acessos a algumas conversas com clientes, inclusive na mídia, em alguns casos,
e muitas vezes não é um hacker, não é um acesso realmente muito sofisticado. Foi um descuido. A pessoa, ela pegou uma informação, mandou isso para um local que não era corporativo, sem querer, porque a internet hoje tem essa facilidade, né? A pessoa, de uma maneira muito simples, ela consegue interagir com esse SaaS e é muito fácil também perder a propriedade intelectual. Então, a visão da Netscope é começar a agrupar todos esses pontos, que a gente fala do CASB, da questão do web, né, do Secure Web Gateway, proteções de DLP, e a visão é realmente ir além. O que eu quero dizer isso? A gente tem um futuro onde a gente planeja colocar o Fire as a Service. Recentemente a gente acabou colocando a parte de WEBA. No nosso plano também está a questão de isolation, que é uma feature muito interessante, bem avançada também, Remote Browse Isolation, que realmente vai redefinir um pouco como é a segurança nas aplicações web como a gente conhece hoje. Então, quando vocês procurarem uma referência desse tipo de arquitetura, recomendo vocês procurarem o SASE, né, no próprio portal do Gartner, né? Bom, temos um documento, um e-book, que são 5 razões para escolher, 5 razões para você ter a segurança em cloud para o mundo de hoje. Abre aqui a parte de perguntas e qualquer dúvida, estamos à disposição.